Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a explicação e correção de alguns exercícios do PET de Matemática, volume 2, semana 1. Vamos lá? Essa é a nossa aula 2 de Matemática e eu vou fazer a explicação e correção de alguns exercícios da semana 1, volume 2, do PET de Matemática. Antes eu gostaria de ler uma mensagem para vocês. Pedras no caminho? Eu guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Essa frase do Nemo, ela nos passa uma mensagem que desistir nunca. Precisamos ser fortes e persistentes. Então vamos lá. O PET de Matemática, volume 2, semana 1, traz como primeiro assunto sólidos geométricos. O que são sólidos geométricos, então? Eu fiz um resumo aqui para vocês, só para a gente passar para a correção. São objetos tridimensionais, podem possuir, por exemplo, largura, comprimento e altura. Podem ser classificados entre poliedros, que possuem apenas faces planas, todas as faces são planas, ou podem ser corpos redondos ou não poliedros. Nesse caso, os sólidos possuem pelo menos uma parte não plana, arredondada, e por isso podem rolar. Aqui no início, eu coloquei 3 exemplos de sólidos geométricos, representantes aí do grupo de poliedros. O primeiro deles é o cubo, o segundo deles é o paralelepípedo e o terceiro é a pirâmide. Observe que os 3 sólidos possuem apenas faces planas. Como segundo exemplo, eu coloquei aqui para vocês alguns corpos redondos. O primeiro deles é o cilindro, o segundo é o cone e o terceiro é uma esfera. Ou seja, possuem pelo menos uma parte não plana arredondada e por isso eles podem rolar. Então, todos esses exemplos são exemplos de sólidos geométricos. O que é face, aresta e vértice? Aqui eu destaquei para vocês de amarelo que a face é essa parte plana do sólido geométrico. O vértice é esse ponto de encontro entre as arestas. Arestas, no caso, são esses segmentos de reta. Então a face tem uma seta apontada aqui, está em amarelo. O vértice é esse ponto vermelho em destaque. E a aresta são esses segmentos de reta. Aqui no caso eu peguei o cubo como exemplo. Fazendo a correção do exercício 4, página 16 da semana 1, lá ele pergunta quantas faces, arestas e vértices possui o cubo. Se vocês observarem, o cubo tem 6 faces planas. Tem 6 figuras planas formando esse objeto. Então, por isso a gente fala que são 6 faces. Uma aqui em cima, 2 aqui na lateral, 3 na frente, 4 aqui na outra lateral, 5 embaixo e a 6ª está na parte de trás. São 12 arestas. Se vocês observarem, as arestas são segmentos de reta. Então, aqui a gente tem uma aresta, 2, 3, 4. Aqui nas laterais a gente vai ter mais 4. E na base, na parte de baixo, nós vamos ter mais 4. Aqui tem 1, 2, na parte de trás 3 e aqui na lateral 4. Então são 12 arestas ao todo. E são 8 vértices, porque os vértices são essas quinas aqui de encontro das arestas. Se vocês observarem, a gente tem 4 quinas, 4 vértices na parte superior e 4 vértices na parte inferior desse cubo. Então são 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Um prisma triangular. Um prisma triangular tem como característica 2 bases triangulares. Se vocês observarem nesse prisma triangular, a gente vai ter uma face aqui no fundo, uma outra face aqui na frente e uma terceira face aqui na lateral. Nós temos uma 4ª face aqui na parte de cima e uma 5ª face aqui na base. Então são 5 faces.
São 9 arestas. As arestas são essas linhas, né? São segmentos de reta. Então aqui a gente tem 1, 2, 3 arestas. 3 arestas nas laterais. 4, 5, 6. E mais 3 arestas na base. 7, 8, 9. Então são 5 faces, 9 arestas e 6 vértices ao todo. Os vértices são as quininhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. O próximo exercício é o exercício 5, página 16, da semana 1 também. As pirâmides recebem nomes especiais de acordo com a forma geométrica que aparece na sua base. A base é a parte plana, né? A parte de baixo do sólido geométrico. A pirâmide número 1 é chamada pirâmide triangular. Pesquise e escreva o nome especial das pirâmides número 2, 3 e 4. Então ele já falou que a pirâmide número 1 ela é chamada especialmente de pirâmide triangular porque na base dela a gente tem um triângulo. E pergunta então os nomes especiais das figuras 2, 3 e 4. A figura 2 vai ser uma pirâmide hexagonal porque a base dela é um hexágono. Observa que na base da figura número 2 nós temos um hexágono. O que é um hexágono? É uma figura plana de 6 lados. Então observa que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados nessa figura plana. Essa figura plana então ela é conhecida como hexágono e a pirâmide ela vai ser hexagonal por causa de sua base. A pirâmide número 3 vai ser uma pirâmide quadrangular porque na base dela nós temos uma figura plana que nós conhecemos como quadrado. O quadrado ele é caracterizado por ter 4 lados iguais. Então nós temos 4 lados iguais, é um quadrado, por isso essa pirâmide ela é conhecida como pirâmide quadrangular. Aqui no número 4 nós temos uma pirâmide pentagonal. Por quê? Porque na base dessa pirâmide nós temos uma figura plana chamada pentágono. O que é o pentágono? É a figura plana de 5 lados. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, pentágono. Por isso essa pirâmide ela se chama pirâmide pentagonal. Essa aula ela vai estar disponível para vocês por meio de um link do YouTube. Então vocês podem visualizar esta aula e as outras aulas quantas vezes desejarem. Então aproveitem essa oportunidade, estudem, assistam às aulas da Rede Minas pelo canal, né, da Rede Minas ou pelo YouTube também. Leiam os PETs, tentem fazer as atividades e acompanhem aqui comigo a correção de alguns exercícios e a explicação de uma parte da matéria, ok? Então, até logo, deixo para vocês aqui os meus contatos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem fazer contato comigo, ok? Até!